Eu sou Silmara Levi, sou coordenadora do curso de especialização Lato Sensu da Santa Casa de São Paulo e estou aqui completando 30 anos. Esse ano de 2019 eu completo 30 anos. A minha trajetória na audiologia educacional vem exatamente de 89, quando eu entro no curso de especialização em audiologia educacional. Então eu me formei na PUC em 88 e a única coisa que eu prestei foi audiologia educacional aqui na Santa Casa, para aprimoramento e para especialização. Então o Centrinho tem uma história muito bonita, porque a bem da verdade, o Centrinho que está vinculado ao departamento de otorrino, nós temos algumas áreas da fonoaudiologia aqui na Santa Casa, principais, que é a audiologia educacional e a voz e a motricidade. Depois vieram outras, mas no início eram essas três opções que a gente tinha para prestar. E a minha primeira opção sempre foi a audiologia educacional. Começou a audiologia educacional aqui na Santa Casa por alguns professores da PUC. Eles trouxeram a Maria Cecília Bevilacqua, a Angela Springer, que foram professoras minhas também lá da PUC. Elas começaram com um grupo de estudo aqui na Santa Casa. E aí entrou realmente acho que enveredamos aí um caminho muito bonito e um dos primeiros grupos de estudo pensando na questão da surdez. Da surdez e da deficiência auditiva, na verdade, porque foram muitas descobertas durante este longo período. Depois que eles começaram com um grupo de estudos, a PUC então trouxe a parte prática do atendimento aqui para Santa Casa. Então, inicialmente, o meu contato era sempre alguns professores que traziam algumas orientações. Olha, vai ter um grupo de estudos, vai ter uma leitura de texto, vai ter uma tradução de alguns trabalhos ali da John Tracy, por exemplo, algumas atividades que a gente tinha extracurricular da PUC. Professoras bastante renomadas da PUC que estiveram aqui, a Lila, a Clay, a Bia Novaes, então trouxeram bastante influência para a nossa vivência aqui na parte da audiologia educacional. Então nós começamos com bastante orgulho dizer que a nossa parte de pós-graduação iniciou-se antes da graduação, porque o trabalho de aperfeiçoamento era justamente o que mais valorizou a Santa Casa, porque o que nós tínhamos era a parte prática. Então todo esse conhecimento que hoje, acredito que olhando e vendo santas memórias por aí, que a gente sente muito, que talvez a gente não consiga dar tanto valor como dávamos antes, era realmente a parte prática. O nosso curso de especialização, que hoje é especialização, mas antigamente era aperfeiçoamento, ele tinha a duração de 2 anos. Então 2 anos na Santa Casa com a parte prática realmente fez essas pessoas diferentes, pessoas melhores, com conhecimento mais amplo realmente da área. Então foi uma experiência muito rica. Eu então entrei em 89, fiz o curso de aperfeiçoamento e na época saiu uma bolsa de estudos do CNPq vinculado com a PUC, com a Bia Novaes, que me convidou para fazer parte. Então eu fazia aqui na Santa Casa um período e um período também na PUC com esse grupo de estudos. E na verdade era um trabalho de pais, grupos de pais. Uma tese que já vem de longa data da Bia Novaes e que eu tive realmente uma contribuição grande, porque a gente utilizava o grupo de pais tanto da Santa Casa quanto o da DESDIC, né, na época da PUC. E isso me deixou bastante instigada, bastante curiosa. Era um trabalho que eu amo e até hoje atuo, né? Eu trabalho com o grupo de pais e com as experiências que a gente teve com essas famílias surdas, famílias de crianças surdas. Nesse período eu comecei também a ter algumas ideias diferentes, porque a vivência fez com que a gente olhasse diferente para esse grupo e entendesse melhor, né? Então, acabando o grupo e acabou o meu estágio aqui, eu fui para os Estados Unidos. E nessa época eu acabei
trabalhando como voluntária no Jackson Memorial, que tinha um trabalho voltado para o implante coclear naquela época, mas também era um hospital que tinha escola para criança surda. Então eu acabei aprendendo um pouco do American Sign Language, que é a língua de sinais americana, e já tinha um contato bastante forte com a comunicação total, que se chamava naquela época, né? Hoje a gente tem uma visão diferente do bilinguismo, da ideia da língua de sinais, e a Santa Casa participou durante muito tempo com isso, que é também um dos trabalhos pioneiros, eram os médicos saberem pelo menos alguns sinais da língua de sinais, né? E até hoje a gente tem isso, uma visão bastante diferente do que a gente tem visto em outros lugares, né? Principalmente precocemente, né? A gente tinha já alguns médicos super engajados com entender que as opções e as escolhas podem ser diferentes desde aquela época. E a gente poder ter a mãe que opta por colocar o filho numa escola de Libras e também, hoje em dia, com a opção do implante coclear. Naquela época não tinha aqui no Brasil, pelo menos não aqui na Santa Casa. A gente tinha outras formas de entender, né, a pessoa surda. E o que era legal era que, assim, a gente tinha opções educacionais também diferentes. Então, se a mãe só tinha a opção de colocar a criança numa escola de surdo, onde iria aprender a língua de sinais, essa mãe tinha que saber língua de sinais. Então, esse trabalho de entender o outro já era uma curiosidade muito grande e também uma vontade muito grande de poder ajudar mais e entender um pouco mais esse universo que naquele momento, apesar de ser o meu domínio, assim, o meu conhecer, era também uma necessidade de entender melhor por que tantas críticas, por que tanta... Parece que os pais, eles tinham uma vergonha muito grande daquilo que estavam optando, e eu queria entender melhor isso, né? Então eu volto dos Estados Unidos com algumas coisas diferentes e recebo o convite para continuar como voluntária aqui na Santa Casa com um grupo de pais. Então já em 91 eu volto e aí eu me caso, e eu acho que é o grande diferencial, né? Eu acabo tendo filha, fiquei grávida, em 92 a Giovana nasce, e isso fez um tamanho caminho aí de entender melhor essas famílias, porque naquele momento eu estava como mãe. E mãe, uma criança ouvinte, mas que logo no início até brincávamos bastante com a língua de sinais. Ela aprendia a pedir água, leite, tinha musiquinhas, então independente da audição dela, a gente tinha uma comunicação muito livre, muito divertida, né, o aprendizado. Mas enfim, eu acho que todo o caminho de amadurecimento com relação a entender essas famílias veio também pela própria maternidade, né? Me entender como mãe. É diferente a posição e o papel que eu saio da posição de filha e eu passo a ser, ter o papel de mãe. E é um aprendizado muito, muito grande, independente de ser biológico ou de você adotar uma criança. Eu acho que o caminho que a gente tem é se conhecer muito mais, porque os medos aumentam cada vez mais, a incapacidade de você ter dúvidas, não, a capacidade de você, na verdade, buscar o conhecimento de uma coisa que você não tem nos livros, né? Aquela filha daquela mãe, daquele pai, e não mais o que está lá, você deve fazer isso, 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 e fazer um checklist de como você deve educar um filho ou ser mãe, né? Então existem vários caminhos aí, e sem dúvida nenhuma eu aprendi muito com a filha que eu tenho. Então o fato de você se permitir errar e acertar e estar num universo diferente que é a maternidade, fez também com que eu entendesse um pouco mais as famílias das crianças que a gente atendia aqui. Sem dúvida que esse era um tema muito interessante para mim, o que foi o meu mestrado. Eu fiz o meu mestrado então em 95 na Psicologia Social na PUC. E esse caminho foi interessante porque eu estava
trabalhando com a questão da identidade da família ouvinte com o filho surdo. Qual era o papel de um, qual era o papel do outro? E muitas vezes, dentro do meu discurso maior, assim, de entender essas famílias, o que me preocupava era quando a mãe já vinha com uma série de críticas com relação ao como ela estava pensando que deveria ou não educar. Muito mais preocupada com o que eu estava pensando do que com o que ela estava acreditando ser a melhor opção. E foi um caminho também bastante iluminado e que eu acho que a gente tem uma grande... para mim foi um grande prazer estar atuando, ao mesmo tempo essa maternidade foi amadurecendo e hoje... a minha filha tem 26 anos, então tem um caminho aí de 26 anos de maternidade que só vai acrescentando, que só vai aumentando, que só vai amadurecendo o caminho dela como filha, neste momento passando, né, por outras etapas da vida dela e com certeza a minha etapa de mãe, que não acaba nunca, a gente vai ser sempre a mãe coruja, a mãe protetora, a mãe que quer dar os cuidados e as orientações devidas, ao mesmo tempo a gente quer também que ela tenha asas próprias, então tudo aquilo que a gente conseguiu passar na época que a gente tinha mais influência com os nossos filhos, a gente vai colher hoje, né? Então, o trabalho do mestrado, ele só trouxe uma acreditação realmente daquilo que a gente fez durante um período maior da maternidade, do começo, e que eu só tenho a agradecer pela filha que eu tenho, pela maternidade que me fez ser de verdade uma pessoa que entendesse o outro, a outra mãe, com outros olhares, né? Não só o meu olhar interno da minha maternidade, da minha filha, do meu caminho. Então, poder ser diferente. Então, se aquela mãe faz uma coisa diferente do que eu, por que ela vai estar certa e eu vou estar errada? E esse é o caminho que eu acho que a gente continua tentando fazer aqui na Santa Casa com as novas famílias que vão chegando com o diagnóstico da surdez, que não é fácil, ninguém pede para ter filhos com problemas e quando eles vêm é muito difícil você saber qual é o melhor caminho e muitas vezes esse melhor caminho vem uma grande tarja preta, né? Parece que a gente emudece, a gente ensurdece. Tudo aquilo que a gente quer que aconteça com o filho, a gente se coloca naquele papel inconscientemente. Então, os pais acabam ficando praticamente surdos com o que a gente está tentando dizer e orientar de que vai dar certo, que a gente tem escolhas, que as opções deverão ser respeitadas. Hoje, com a possibilidade do implante coclear, ela não é para todos, não é nenhum milagre, mas é uma opção. E essa opção, se você tiver a opção de escolha, isso fica muito, muito melhor, né? E aí depois eu fiz o meu doutorado aqui na Santa Casa, que também, assim, não bastava a família, eu queria um pouquinho mais complicado, e o meu orientador foi o Dr. Sérgio Rosenberg, e eu trabalhei com a surdez e as encefalopatias. Então, muito mais do que ser só surdo, ele tinha outros comprometimentos neurológicos. Então, a grande fantasia, quando chegava no setor, era assim, será que se eu colocar o aparelho, então ele vai falar? E aí vinha o outro problema, né? Talvez não vai falar porque ele tem um comprometimento neurológico envolvido. E como é que fica, então, essa família que se dedica e se anula, muitas vezes essas mães se anulam durante muito tempo, né, para poder se dedicar ao filho, e aí vem a maioria delas com cobranças enormes, então eu fiz tudo isso e aí não adianta nada, ou eu fiz muita coisa e ele está muito bem, ou eu não fiz nada, mas tudo que está acontecendo com meu filho está tudo ótimo. Então essa diversidade eu acho que é muito interessante para a gente aprender o pouco e o muito de cada um, né? A brincadeira da taça estar mais na metade, ou estar quase cheia ou quase vazia, era isso que eu sentia com cada uma dessas mães, mas entender qual o caminho de como eu poderia contribuir mais, como eu poderia ajudar mais essas famílias, isso dependia de conhecer realmente qual caminho que cada uma estava escolhendo seguir, né? Mas, de qualquer forma, acho que o grande desafio da gente e da Santa Casa sempre foi oferecer as escolhas, oferecer as opções que essas famílias poderiam ter para seguir o seu caminho e a gente conseguir ir do lado, né, acolhendo e dando mais estrutura para que eles pudessem realmente conseguir outras opções.
Nós temos também um diferencial grande, que aí a Santa Casa passa em 2004 a ter a saúde auditiva, né, incorporada dentro da Santa Casa. Então, o quanto a gente começou a fornecer mais os aparelhos auditivos e conseguiu as opções com relação ao implante coclear, a gente cresce muito com mais opções, porque uma coisa é a parte teórica, que na época que eu fiz o meu aprimoramento, conseguir um aparelho demorava quase 4 anos. Então, isso quando tinha um político que conseguia aí fazer alguma negociação, entregando um aparelho auditivo, você tinha aí determinados votos, então isso é o que a gente ouvia as mães contando pra gente que iam fazer algumas campanhas. E aí, 4 anos para você conseguir colocar o aparelho, o que a gente conseguiria, né, com relação à reabilitação auditiva? Conseguia muito pouco. Então, para a gente, o trabalho era muito de orientação, de como conversar com essa criança, de como ajudá-la na escola, as opções de língua, aprender de verdade a língua de sinais, porque até ele conseguir ouvir demoraria um tempo muito grande, e aí a gente tem um período crítico do desenvolvimento da linguagem, então era muito difícil, né? Isso no começo dos anos 90 e tal. E hoje a gente tem uma perspectiva diferente. Não estamos na melhor época com relação aos fornecimentos dos aparelhos e dos implantes, já tivemos uma era um pouco melhor aqui na Santa Casa, mas as orientações continuam, o incentivo continua e o trabalho realmente de você oferecer para essa família de que as opções são delas e são as melhores que elas podem ter naquele momento, porque esta mãe é mãe desta criança e a opção que ela teve neste momento é dela e é muito importante. Então eu sempre converso muito com os pais, quando os pais chegam e falam assim, mas quando ele crescer ele decide. Não dá tempo para esperar crescer. E o momento que você vai orientar essa família é dar esse empoderamento, esse poder de que a decisão da opção que você vai ter de um seu filho pequeno é agora. Quando você decide que você vai levá-lo ao médico porque ele não está bem, quando você decide que você não vai dar mais a mamadeira assim, você vai dar assado, que ele vai dormir determinado horário, então é a mãe que decide, ou o pai que decide, a família que decide. Então a decisão com relação às opções que eles vão ter com a parte auditiva também é aqui e agora. A gente não pode esperar muito tempo. Isso não quer dizer que essa criança não possa vir aprender, se ela optou, por exemplo, pelo implante coclear, que ela não pode aprender a língua de sinais. Inclusive, eu acho que é uma opção muito válida, né? A segunda língua do nosso país, ela deve ser muito bem vista por todos. Mas, à medida em que você resolveu fazer o implante coclear, por exemplo, se é uma criança candidata a isso, ela deve investir o máximo que ela puder com relação às suas habilidades auditivas, a estimulação que é necessário para que o funcionamento desse equipamento, que não é barato e que não é uma situação assim tranquila, simplesmente vai lá e põe, é uma cirurgia e ela precisa ser muito bem amparada. A perspectiva dos jovens, né, eu fico pensando muito no passado, né, nós tínhamos um caráter muito altruísta, de ser muito filantrópico, dessa questão de você abraçar realmente a Santa Casa e abraçar essas famílias e abraçar toda a situação. Então, hoje eu sinto um pouco de falta dessas pessoas, desses alunos, né, da sensibilidade, de realmente se envolver de verdade com a própria filantropia, né? O que é isso para essas pessoas? Eu acho que faltou durante um período muito grande entender melhor o caminho que faz com que a gente chegue num lugar e que é muito mais de doação, né? Então, da mesma forma que eu brinco com essa história do ser e do ter, e que é isso que os alunos estão buscando, né? Eles precisam ter mais, e aí é que a gente brinca um pouquinho com essa situação. Ter um filho e ser mãe. O ser é o sentir, é a possibilidade que você tem de se reinventar o tempo todo. Então, quando eu penso nesses alunos em que o ter tem que ser mais rápido do que o ser, é a hora que a gente precisa repensar em como a gente pode ajudá-los agora, por exemplo, com a graduação, né, a trabalhar melhor com esses alunos para que eles possam ser mais e não ter tanto quanto eles gostariam, né? Para mim é muito
foi mais gratificante eu ser uma profissional da Santa Casa neste momento, naquele momento, e hoje em dia a gente ter opções para melhorar mais esse ser que é constante. Então, os alunos, os recados, né, o recado que eu daria é para que eles possam estar mais abertos hoje em dia para ver a possibilidade que eles teriam para ser melhores pessoas numa instituição que nos contribui tanto, né? Não é só a parte arquitetônica, mas toda essa parte espiritual que envolve a Santa Casa. A história, a Santa Memória não pode ficar apenas na memória daqueles que passaram. Então, como a gente conseguiria construir melhor essa memória para esses alunos, né? Nós temos uma gratificação, e eu particularmente tenho uma gratificação muito grande quando eu vejo os meus ex-alunos, né, desde esses 30 anos para cá, tanto os aperfeiçoandos, hoje a especialização, ou mesmo os alunos de graduação, estando numa posição no mercado muito boa. E eu recebo muito alunos que ainda vêm discutir, fazer uma supervisão ou outra, e eles sempre me contam histórias falando: Silmara, eu não fiquei num determinado emprego porque lá eu não me identificava. Lá era muito mais comercial e eu não conseguia ver apenas, por exemplo, se for numa empresa de aparelho, apenas a venda do aparelho. Eu queria ver o paciente como um todo. Então, essa gratificação que a gente tem a hora que a gente escuta como os alunos estão, e orgulho de ver determinado aluno numa situação diferente, numa posição legal e feliz porque está fazendo aquilo que gosta e aprendeu a gostar porque teve a experiência da Santa Casa. Então, a minha vontade, o meu desejo é que cada vez mais a gente possa ajudar hoje na graduação aqui da Santa Casa, mas já tive a experiência de dar aula em outros lugares, então a gratificação de poder trazer um pouco mais desse universo filantrópico, desse universo mais espiritualizado, né? Que eu acho que a gente tem que abraçar e dar corpo para que esses alunos possam aí desenvolver as suas capacidades intelectuais e tal, e trabalhar um pouco mais com o ser humano, que é o que mais a gente tem aqui. Oferecer o curso de especialização Lato Sensu na Santa Casa, ele é também um grande diferencial porque a gente trabalha com a prática. E essa prática que eu acho que aí a gente ainda precisa valorizar, tanto hoje em dia com diferentes formas de aprendizado, de streams diferentes, em que você vai ter os EADs e você vai ter um trabalho diferenciado que eu não desvalorizo. Eu acho que tem épocas para tudo, e essa é a questão da história, né? Fazer parte dessa história e entrar neste meio para que a gente possa melhorar um pouquinho mais o trabalho mesmo de aperfeiçoamento. Mas sem dúvida nenhuma que o dia a dia com o paciente, ele tem um diferencial enorme acrescentando para os alunos. Então o curso de especialização, ele tem esse caráter que é o diferente da graduação, né? Eu até fiz parte inicialmente da formação do curso de fonoaudiologia, então criar a graduação era um desafio enorme e nós não tínhamos preparo para isso, né? Os profissionais da Irmandade não tinham preparo para isso. Então fizemos o primeiro esboço. Foram noites aí em claro, eu, a Carminha, a Márcia, a Dora, na época a Alcione, tinham pessoas ali envolvidas, e depois veio o convite de pessoas que tinham titulação e que tinham conhecimento maior para fazer isso. E hoje eu continuo, desde que começou a faculdade, eu estou como professora da graduação também. Então esse caminho, né, primeiro iniciamos aqui com a pós-graduação, com o aperfeiçoamento, com o aprimoramento, e aí a gente volta para pensar um pouco mais nesses alunos e trabalhar da graduação agora para pós-graduação, que cada vez mais vai crescendo com mestrado profissional e agora, quem sabe, o doutorado. Mas eu acho que todo esse caminho que a gente trilha, né, pensando em história, eu não consigo separar, quando eu falo muito do trabalho da audiologia, e defendendo aí o meu peixe com a audiologia educacional, é pensar nas histórias, né? A gente vem culturalmente trabalhando com conceitos,
com a forma que o outro trazia para a gente, e aí eu sempre falo que isso são histórias diferentes, são histórias singulares e que fizeram da Santa Casa também uma história singular. Então, estar atendendo na Santa Casa hoje para mim só tem um enriquecimento enorme, porque eu pude ter a oportunidade de conviver e de conhecer famílias fantásticas, crianças fantásticas e crianças que hoje cresceram, que até hoje me mandam pelo Facebook, pelo Instagram, mensagens, assim, que alguns já são mães, outros estão procurando emprego e estão muito bem, obrigada. Então, o caminho que eu vejo é muito bonito estar na Santa Casa, principalmente porque eu me sinto parte da história, embora pequena história, porque 30 anos para mim é bastante, mas para a Santa Casa é muito pouco, com esse todo enriquecimento que a gente tem do conhecimento, do trabalho singular realmente, que é atender com viés. E isso a gente vai vendo o viés humano, né, que a gente fala, qualquer lugar que a gente vá, e que a gente escuta quando falam da Santa Casa, falam com esse mesmo carinho que a gente vê, que é o acolhimento, né? Então, tem um fato interessante que em 95 também, quando eu retomo e aí entro na Santa Casa até hoje, eu criei uma associação que se chama Casa Amarela. E dentro da diretoria, associação que na época a gente não tinha a atenção da saúde auditiva, era a Associação de Apoio Educacional ao Deficiente Auditivo. Hoje já teria um outro nome, sem dúvida nenhuma. E eu tive o apoio de muitos médicos daqui, né? O Dr. Campos, por exemplo, foi um dos nossos presidentes durante um período. Então, são pessoas que apoiavam, porque já que a gente não conseguia dar todo o apoio que era necessário, a gente tinha que fazer isso fora. E foi um período muito legal. Essa associação durou 10 anos na frente, apoiando essas famílias e dando condições para que elas conseguissem dar continuidade ao trabalho que a gente tinha aqui. Porque como era um número muito grande de atendimento, a partir do momento que a gente já fazia a primeira orientação, as primeiras dicas de como a gente acreditava que seria a melhor forma para essa criança se desenvolver e crescer, a gente tinha que dar alta e não tinha atendimento público ao redor, né, em São Paulo pelo menos. Então, para que a gente pudesse atender as novas crianças, as novas famílias, a gente tinha que dar alta para essas crianças que não estavam ainda do jeito que a gente gostaria que estivesse. Então, a gente acolhia na Casa Amarela. Então, esse caminho todo de aprendizado da filantropia, como eu estava dizendo, dessa forma de ver e de entender que a gente tem muito mais acreditar dentro dessa instituição, muito mais que aprender, isso eu acho que é o grande diferencial para que a gente possa ajudar esses novos alunos a darem continuidade àquilo que a gente aprendeu, e eu espero de verdade que os nossos alunos tenham a mesma iluminação e a mesma visão que a gente teve do tempo antigamente e hoje, com essa visão que a gente vai ter de uma forma diferente dentro da nossa história. Então, para mim, a história ela é importante por isso, ter um momento em que a gente vai criar a nossa história, mas para isso tem que ter motivo para fazer história.